passa a palavra aos demais membros, ok? Sem problema, pode começar o vídeo. O senhor está ouvindo tranquilo aí, vereador? Marana Daf? Tô sim, tô sim. Breno, agora é contigo, tá? Beleza, já vou soltar o vídeo. Aí você dá o ok para os vereadores, tá bom? Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Boa tarde a todos, boa tarde aos servidores, boa tarde aos vereadores que me acompanham nessa comissão. Nessa primeira reunião, que certamente será breve e pragmática, eu gostaria de propor alguns temas e aí a gente elege qual deles a gente pode tratar com mais profundidade a partir da próxima reunião. Eu estou há algum tempo muito preocupado, vereadores, com a questão do uso dos celulares em sala de aula. Isso é um problema que afeta uma série de mecanismos cerebrais que nós temos. A gente passa a ter um vício muito grande em dopamina, que é muito perigoso, de falta interação social. E o governo federal, partindo dessa perplexidade, o ministro Camila Santana aprovou a Lei 15.100 no começo desse ano, que proíbe na educação básica, seja privada ou pública, o uso de celulares em sala de aula, o uso de celulares nos intervalos, respeitando as exceções pedagógicas, evidentemente. E eu gostaria muito de saber como nós vamos operacionalizar, dar conteúdo prático para essa norma no município de Cuiabá, porque de fato é uma perplexidade para todos os educadores. O professor Marnadaf deve saber do que eu estou dizendo. Para além disso, eu também estou muito preocupado com a herança da última prefeitura no que tange ao adicional de férias, ao terço de férias, melhor dizendo. Muitos professores, muitos servidores de educação têm me procurado para falar sobre o terço de férias e, evidentemente, que não tem possibilidade de fazer, de efetuar um pagamento imediato. A prefeitura pegou uma situação fiscal complexa. Eu gostaria, entretanto, de entender se há um cronograma, assim como foi feito um cronograma relativo ao pagamento do salário dos servidores. Então, são esses dois assuntos que me tocam mais nesse momento. Gostaria de ouvir a reflexão de vocês sobre esses dois assuntos e se quiserem acrescentar algo mais. Então, eu passo a palavra para a vice-presidente, a vereadora Michele Alencar. Muito obrigada, muito boa tarde ao presidente Daniel Monteiro, ao meu querido parceiro de Comissão de Educação, Mário Nadaf. Dois temas extremamente importantes, mas eu acredito que nós poderíamos começar pelo tema do uso dos celulares nas salas de aula, porque é um tema que já está sendo discutido, né, no momento, e com o início das aulas agora, eu penso que seja mais relevante a gente visualizar e discutir esse tema para a aplicabilidade dele em Cuiabá. E a questão do um terço de férias, a gente vai ter que daí conversar com o prefeito, de repente a gente chamar para um próximo momento a secretária de Educação nessa comissão, para ela poder também pontuar como está sendo feitas essas tratativas. Por hora, assim, eu voto pela discussão dos celulares, tá bom? Muito obrigada, queridos. Perfeito. Vereador Mário Nadaf. Está sem áudio, vereador. Abre o áudio do senhor. Abri, desculpa. Inicialmente, eu queria cumprimentar todos os membros titulares dessa comissão, o Daniel como presidente e a minha parceira, já de biênio, de
prestamos relevantes serviços à boa educação no município de Cuiabá. Então, e que Deus nos ilumine nessa grande caminhada. Sem sombra de dúvida, dois temas bastante relevantes: a proibição do uso de celular de forma genérica, salvo em algumas situações, né, poderá algumas exceções foram abertas pela lei federal, e também outra questão que nos preocupa, que foi apresentado pelo presidente. Eu queria, se for relevante aos demais pares, acrescentar uma terceira, né? Eu não sei se os vereadores estão acompanhando, é o nosso mês de recesso oficial, praticamente 30 dias, embora a Câmara não nos dispensou, participamos de 2 sessões extraordinárias, além da participação dos líderes de bancada. Eu quero sugerir como que está o andamento. A previsão de início das nossas aulas já no dia 3. E durante essas 2 semanas que dista dessa data inicial, eu não sei se já teve o processo de formação continuada, se já foram escolhidos gestores. Essa é uma preocupação que me aflige e eu quero compartilhar com o coletivo. Se acharem que é fundamental, que a gente ouça, porque estou achando pouco tempo. Nós estamos praticamente um pouco mais de 15 dias do início das aulas. Caso seja entenderem, eu queria acrescentar esse tema, se os vereadores acharem relevante. Vereador Mário Nadaf, eu acho que é da maior pertinência o assunto que o senhor levantou. Ele, inclusive, seria o assunto que eu inauguraria hoje a reunião. Entretanto, eu vi uma postagem hoje, através do Instagram do prefeito Abílio. Como é curioso, né? Hoje não é mais diário oficial, hoje é o Instagram do chefe do executivo, em que ele prometeu que nomearia todos os coordenadores e diretores ainda hoje, que seria publicado. Entretanto, relação ao início das aulas e da semana pedagógica, eu compartilho da mesma indignação do senhor, porque a semana pedagógica deveria começar hoje ou no máximo amanhã, assim como está acontecendo no estado. Então, para que nós cheguemos num denominador comum, acho que a vereadora Michele votou pelo celular, o vereador também subscreveu, endossou a pauta. Vamos fazer o seguinte: na próxima reunião, nós trataremos já da questão do uso dos celulares, ficando aqui a minha sugestão para o executivo e para os senhores das escolas fazerem a aquisição de caixas em que as crianças depositem o seu celular e que depois da aula peguem, que é o que a gente queria fazer no estado no ano passado, porque a nossa proibição veio antes até do governo federal. E segundo, conversar sobre essa transição, sobre o início das aulas e sobre esse atraso que aconteceu no início da semana pedagógica, porque eu tenho certeza que ele vai ter reflexos no começo das aulas. Podemos fazer assim? Vereadora Michele? Sim, concordo plenamente. Tanto com a pontuação do vereador Mário, como com... Peraí, só um minutinho, gente. Tranquilo. Problemas técnicos. Acho que agora dá para falar. Tava uma instabilidade na internet, gente, mas assim, é um problema que nós precisamos acompanhar, e o que o Daniel falou é importante porque a gente tem esses processos, né? Nós tivemos a nomeação dos diretores, que também foi assim, há poucos dias do início das aulas, e aqui, assim, as discussões, elas são... Eu falei nos celulares porque estava mais próximo de início das aulas, né? Mas isso que o vereador Mário Nadaf pontuou, eu acredito que seja uma preocupação que a gente venha discutindo, mas que também já está sendo individualmente por nós aqui acompanhada. Eu acredito que sejam temas extremamente importantes e estou aqui pronta para discutir qualquer um deles, presidente. Perfeito. Vereadora Michele, vereador Mário, por favor, se pronuncie.
Presidente, eu acho que a sensibilidade é comum a todos os membros dessa comissão de educação. Agora, para inaugurar um período de boas relações executivo e poder legislativo, até foi essa dinâmica que, juntamente com a Michele e também com o pastor Jefferson, nos orientou no biênio anterior. Acho que eu sei que a secretária deve estar muito ocupada, talvez nem fosse ela a peça principal. Acho que nós já pudéssemos chamar alguém do executivo, seja um adjunto, seja um diretor de ensino da Secretaria Municipal de Cultura, para nos dar uma orientação, uma visão bem breve desses primeiros dias que antecedem os inícios das aulas. Quais são os trabalhos da Secretaria? Se é claro, se os demais membros assim entenderem. Sem prejuízo dos outros temas anteriores que foi sugerido por Vossa Excelência. Eu concordo, acho que a secretária Solange ela está muito atarefada, está pegando uma gestão sem uma transição pacífica como nós gostaríamos. Então, acho que ela pode sim eleger um ponto focal para vir e passar um apanhado geral, uma visão geral dos trabalhos que estão sendo iniciados. Acho que tanto do ponto de vista de gestão regional, quanto de formação continuada, material pedagógico, material didático, entre tantos outros temas. O que a vereadora Michele concorda? Oi? As condições das escolas também, né? As condições de infraestrutura, um apanhado geral. Eu talvez acho que nós dispensaríamos ela nesse momento Concordo, um ponto tão focal. breve do início das aulas, mas ela podia indicar alguém que tivesse conhecimento que falasse por ela. Eu acho prudente, até porque eles vão dar uma visão mais ampla para nós de todo o cenário atual. O que a vereadora Michele acha? Eu penso dessa forma também, ô presidente, que nesse momento a secretária estaria extremamente atarefada para poder comparecer, por mais que a comissão seja relevante também, mas assim, a parte prática do funcionamento desse volta às aulas requer essa atenção dela. Então, eu penso que assim, ela poderia nomear uma outra pessoa para nos dar essas informações, para a gente ter uma ideia até de como fazer o nosso papel de auxiliar, de fiscalizador, para que assim a gente tenha uma real noção do raio-x de como está a educação hoje. Porque na transição esse processo ficou comprometido, digamos, né? Então, para a gente ter uma ideia de como as aulas vão começar com essas novas estruturas no âmbito pessoal, porque são novas direções, né, das escolas, e também a parte educacional, material escolar, material didático, como vai ficar toda essa perspectiva para a gente poder acompanhar isso de perto. Seria, sim, muito importante que alguém representando a educação e que pudesse nos responder tudo isso. Então, penso que a gente pode fazer, presidente, um ofício em nome da comissão com alguns principais questionamentos para que a pessoa venha preparada para poder nos passar as informações, né? Seria isso. Sem dúvida. Sem dúvidas, até para a gente não pegar ninguém de surpresa. Às vezes eles podem eleger um ponto focal que não domine propriamente a área dos nossos questionamentos, então eu acho muito pertinente nós elencarmos nesse ofício os nossos questionamentos. Todos de acordo? Sim. Então ficamos assim. Na próxima sessão, nós convidaremos essa pessoa e discutiremos com ela os temas aqui colocados. Então eu encerro, sem mais por hoje, e agradeço a presença de Vossas Excelências. Está aberto para vocês se despedirem. Bom, se a Michele não for usar a palavra, eu só queria me despedir. Eu ia me despedir, é que eu estou com problema de internet aqui. Obrigada, né? A nossa primeira reunião da Comissão de Educação de 2025. Então, eu queria só dar as boas-vindas ao novo presidente dessa comissão, Daniel Monteiro, dizer que o presidente anterior, Mário Nadaf, fez um excelente trabalho aqui na comissão, estive lado a lado, né? Trabalhamos juntos, parabenizá-lo por essa caminhada de defesa da educação
e dizer que estamos prontos para poder contribuir, para poder dar o melhor de cada um de nós e fazer com que a educação realmente tome aí novas perspectivas, né? A gente busca o avanço, a gente busca que a gente possa ter cada vez melhores índices da nossa educação e que a gente possa ter nessa comissão aqui esse papel de protagonismo nessa construção. Então, só dizer que eu estou muito feliz de ter dois grandes homens que atuam, conhecem o processo educacional e eu tenho certeza que vai ser um grande ano para nós. Obrigada. Da mesma forma, eu quero desejar o viçareiro biênio 2025 e 2026, tanto no protagonismo do presidente, da vice-presidente, e eu também como membro titular, que nós possamos inaugurar novamente uma relação de parceria e comprometimento com a boa gestão escolar, por parte, através, a gente é notório, não diria nem o desconhecimento, também o desconhecimento, mas principalmente o desinteresse. Eu não estou falando com nenhum demérito aos nossos pares, mas a educação é um assunto que é tratado por poucos vereadores dessa Casa de Leis. A Michele deve estar sabendo o que eu estou falando, né? Nós percebemos isso claramente em temas nevrálgicos da educação. Nós nunca tivemos uma participação maciça dos pares. Tivemos, sim, da população, das autoridades educacionais. E acho que nós inauguraremos, falando em educação, de forma pedagógica, esse respeito e essa vontade de participação que a Câmara tem de abrir algumas caixas negras da educação, né? Isso ficou bem claro, que eles sabem tudo. Eu estou falando assim, independente da gestão. Eles se sentem que sabem tudo e a gente quer, novamente, durante 2 anos, presidente Daniel, compartilhar de informações para poder colaborar diretamente no processo. Para isso, conte sempre comigo. Não tenho dúvida nenhuma disso, e é uma grande responsabilidade assumir essa presidência após a presidência do senhor. Um abraço a todos, uma ótima semana, e se Deus quiser, nos próximos dias estaremos juntos presencialmente. Forte abraço. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.